A gente sabe que o estudo mediúnico é uma preparação para os médiuns que querem iniciar sua mediunidade. O estudo mediúnico, ele não pode ser um estudo aberto para todas as pessoas, sem que elas busquem a condição da reforma moral. Quando isso acontece, é muito complicado, porque muitos médiuns que vêm equilibrado e outros que bebem, que fumam, se misturam nesse estudo, fica completamente difícil o exercício de uma mediunidade com equilíbrio. O estudo deve ser realizado, mas você deve ter uma boa seleção de quem você está chamando para esse estudo, porque isso pode trazer complicações sérias, principalmente para a saúde física e a saúde psicológica dos médiuns. Em alguns estudos mediúnicos, algumas pessoas que têm mediunidade não aceitam a mediunidade. Apenas querem vir para o estudo porque estão doentes e vão tomar um passe. E depois que termina o estudo, vão embora e deixam essa condição doentia em qualquer médico que se encontra ali. Mas como é realizado os estudos mediúnicos nos hospitais espirituais? Então, nós temos aqui, no Maria Cláudia Martins, estudo mediúnico na quinta-feira, estudo mediúnico aqui justamente no sábado. Mas esse ingresso para o estudo mediúnico, é preciso que o médium faça o curso de medicina espiritual. Eu tenho que saber quais são as suas intenções. Não é você ter uma plateia de pessoas ouvindo um estudo mediúnico e na hora que você for fazer uma seleção, existem várias complicações de comportamento e muitas coisas mais, que nós temos que ter cuidado. Ora, quando a gente diz assim, todos nós somos médiuns, vocês dizem isso. Ora, a mediunidade, ela está em todas as partes. Ela está em todas as religiões. Porém, vamos fazer uma seleção e qualificar esses médiuns. Mediunidade é uma coisa, seleção mediúnica é outra. Então, existe médium que fuma, que bebe, entendeu? Que tem viciações. Mas esses médiuns estão aptos para o trabalho? Não estão aptos para o trabalho. Esses médiuns não têm ainda o que nós chamamos de renunciar. E não sou eu que digo, é o Cristo que diz. Não se pode servir a dois senhores. Ou você ama um, ou você odeia o outro. E muitos médiuns, eles não querem renunciar de forma nenhuma. A renúncia, nós estamos pedindo aqui, é pouco a pouco. Mas a partir do momento que você não trabalha a renúncia, você quer trabalhar de todo jeito. E qual é a assistência fluídica que uma casa vai ter um médium trabalhando de todo jeito? Certa feita eu estava num estudo do Patrícia Bacelar e um senhor aproximadamente de 40 anos se levantou e ele fez um comentário. Ele disse assim: doutora, eu tinha saído do espiritismo, mas eu só voltei porque eu encontrei um lugar que tem disciplina. Olha, e a gente sabe que a disciplina, ela é fundamental para o progresso espiritual de qualquer casa espírita. E ele se estendeu no seu comentário e falou: porque aqui vocês têm hora para começar, tem hora para terminar, vocês têm disciplina e vocês têm organização. Olha, quem não gosta de disciplina, não venha trabalhar no hospital, que você vai encontrar dificuldade. Porque eu tenho uma padronização de disciplina em todos os hospitais. E eu preservo por essa padronização de disciplina. Então, se de repente você rompe a disciplina, a frequência cai. Os pacientes não querem mais fazer consulta. Os pacientes não confiam mais no trabalho. Aí me explica uma coisa, como é que vai ficar essa situação? Eu sei que alguns pacientes não gostam de disciplina, mas eles acabam se acostumando. Eles acabam se acostumando porque eles percebem que a disciplina é fundamental para o progresso espiritual deles. E isso é muito importante para eles. Ora, a gente sabe que o paciente tem o horário dele. Esse horário do paciente, quem está de manhã é de manhã, quem está no horário de meio-dia é de meio-dia, quem está no horário de 3 horas é de 3 horas. Você imagina um hospital desse com 3.500 pessoas sem ter regra. Então, todo mundo viria um horário, o horário que eu quero, não tem regra.
E como ficaria esse trabalho diante de tanta gente procurando e um trabalho sem regra? Hospital sem regra, para mim, não é hospital. É uma porta de uma igreja aberta, onde as pessoas entram e você não sabe quem é, e vai embora, você não sabe nem o que ela veio fazer. Hospital espiritual tem carteirinha de frequência. Hospital espiritual tem a ficha do paciente, tem todo o boletim dele, do dia que ele chegou, até o dia do tratamento que ele está fazendo. Isso tudo se chama organização. E se não há organização, eu tenho certeza que nenhum espírito sério vai trabalhar em lugar desorganizado. Eu não gosto de trabalhar em lugar desorganizado. A minha sala é toda organizada. Quem organiza a minha sala sou eu. Se cai um papel no chão, quem pega sou eu. Quem está trabalhando sou eu. Eu tenho responsabilidade de pegar um papel. Então, a partir daí, o que acontece? Muitos médios pensam assim: eu sou médio. Sim, você é médio, mas você tem normas a ser cumpridas. É a mesma coisa você falar: eu sou médico. Sim, mas você, como médico, tem norma disciplinar e ética para você cumprir. Se você não cumpre como médico, então, claro que a medicina sua não valeu de nada dentro de uma faculdade. A mesma coisa, são muitas pessoas que se apresentam em consulta e dizem assim: doutora Cristina, eu tenho 30 anos de mediunidade. E eu já vi que essas pessoas estão ali se exaltando. Elas estão colocando tempo, mas não estão colocando experiência e nem estão colocando disciplina. E é fundamental a disciplina em todo ponto de vista. Olha, eu lembro certa vez que a doutora Patrícia me falou que seu Vandir chegou atrasado numa reunião de psicografia, ela mandou para casa. Fez certo, eu mandava também. E por que não vai? Vai para casa. Não é melhor do que ninguém, porque chegou atrasado. Então, ora, se de repente os médios que estão com seus mentores, eles não procuram dar o exemplo da disciplina, da chegada e da saída, como é que ficam os outros médios vendo uma atitude dessa? Me explica. Os outros vão fazer também. A base de qualquer instituição religiosa é a disciplina. Olha, veja só, os muçulmanos, por exemplo, né, vão entrar na mesquita, deixa a sandália do lado de fora, entra descalço. Isso é regra que tem que ser cumprido, entendeu? Então, se você for no Vaticano com roupa degotada, você não entra, é regra. Então, o soldado do Papa vai dizer logo: pode entrar não, essa roupa aí você não entra aqui. Então, olha, se existe regra lá na mesquita, lá no Vaticano, aqui não vai ter regra, não vai cumprir com regra. Tem que cumprir, pessoal, tem que cumprir sim. Por quê? Todo o trabalho, ele só progride, só vai haver progresso dentro da moralidade e dentro da mediunidade. Fora disso, não há progresso nenhum. Ao distanciamento total dos pacientes. Porque falta o fator principal que nós consideramos aí, que é justamente a conduta moral do médium que está exercendo a sua mediunidade. Mas como é que os espíritos superiores, os espíritos inferiores observam isso? Se você vai evocar um espírito de ordem inferior e você não tem condições energéticas, ele já sabe. Pensa como eu, age como eu. Logo posso dizer: eu não obedeço esse médium. E nem obedeço às suas comunicações espirituais. Então, existem comunicações que você vai fazer diversas vezes, mas aquele espírito observa que aquela comunicação que você está evocando ele, você tem as mesmas atitudes que aquele espírito tem. Como é que ele vai responder a essa questão? Ele não responde. O tratamento do paciente trava. E sabemos que a batalha do bem e do mal, ela não para. Enquanto a gente está procurando aconselhar o paciente, o perseguidor espiritual está tentando desorientar o paciente. Mas o que é que a gente diz para alguns pacientes? É preciso perdoar, que é também uma condição moral. É preciso, acima de tudo, a lei do perdão. Porque se você não perdoa, como é que aquele espírito que te persegue, criatura, vai te perdoar? É preciso que você seja flexível. E às vezes é preciso que você venha recuar. Isso tudo faz parte do processo de evolução mediúnica de um médium. Mas tem médium que diz assim:
eu sou médium. Olha, eu posso vir daqui a 15 dias ou 20 dias para uma mesa mediúnica? Depende. Depende. Se a gente tem um acúmulo muito grande de médium, eu tenho que dividir as quinzenas, tudo bem. Mas se aquele médium ele tem possibilidade de vir e ele não quer vir, fica muito difícil. Porque existem uns que veio com compromisso marcado. Existem outros que veio tentar a mediunidade, vai ficar no meio do caminho. Mas os que vieram com compromisso marcado, esses médiuns não têm compromisso comigo. Não tem compromisso com Dona Maria Cláudia, não. É com seu mentor espiritual. É o que eu digo a muitos. Olha, você tem um mentor espiritual, você já veio com ele. Então, o que acontece? Existe aí um planejamento mediúnico para você. E esse planejamento mediúnico é entre você e seu mentor espiritual. Mas todo mentor, o que é que ele diz? O médium ele tem que ser obediente e, acima de tudo, moralizado. Olha o que diz o Dr. Paulo, mentor espiritual de Wagner. Dr. Paulo diz o seguinte a mim: doutora Cristina, olha, disciplina nele, viu? Está ouvindo? Eu quero que bote disciplina. E às vezes eu vou conversar com Wagner, né? Eu digo aí, Wagner, o que é que o Dr. Paulo diz? Ele disse, doutor, ele disse que a senhora bote disciplina e ordem em mim. Então, nós somos um conjunto onde estamos ali para fazer os médios progredirem, evoluírem. Então, a partir do momento em que Dr. Paulo me dá essa liberdade de eu conversar, de orientar o nosso irmão Wagner, nós já conversamos aqui no mundo espiritual. E sabemos de que os médios, eles precisam, dentro do seu processo de evolução espiritual, dentro da sua própria compreensão. Então, não basta só você falar que tem mediunidade, como muitos eu vejo se exaltando. Eu tenho vidência, clareaudiência, desdobramento, eu sou médium de cura, mas não chega no horário. Adianta você ser tudo isso? E você não cumprir regras? Ora, em alguns livros que vocês leram de Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel, o que foi que ele citou? Chico disse, o que é que eu preciso, Emmanuel? Ele disse, disciplina. E o que mais? Disciplina. E o que mais? Disciplina. E eu não entendo porque os espíritas fogem tanto da disciplina. Eu não entendo porque os espíritas não gostam de disciplina. Confundem disciplina com ditadura. Como é que pode? Você confundir disciplina com ditadura. Ah, esse espírito aí está exigindo demais de mim, sabe? Acho que ele não é sério, não. E Emmanuel exigiu o quê? Vamos lá. Eu quero que Emmanuel exigia disciplina. Era fundamental. Em alguns livros que vocês já leram aí, que eu estou pegando alguns arquivos mentais aqui do médico, não é meu, certa vez, o que aconteceu? Francisco Cândido Xavier chegou para Emmanuel e disse, Emmanuel, eu vou dizer uma coisa a você, diga, Chico, eu sou um verme. E Emmanuel disse, Chico, não machuca o verme, fique calado. Se isso partisse de mim, hein, misericórdia, desabava o MCM. Desabava o MCM. Um espírito falar que o médium conhecido internacionalmente é pior do que um verme. Não, sabe por quê? A gente sabe a evolução dos médios e as colocações que a gente pode fazer, que para eles não são ofensivas. É reflexão. É reflexão. É despertar no médium. É despertar sim. Porque quando Dona Maria Cláudia chegou para seu Vandir e falou assim, seu Vandir, olha, vem cá, o trabalho não é fácil não, entendeu? Seu Vandir disse, eu tenho proteção, proteção vai ter. Agora lembre-se que Jesus também morreu, viu? Estão logo lhe dizendo. Então, ela tem razão, a mentora tem razão. Caiu em mundo de expiação e prova, te prepara. Entendeu? Você tem que estar preparado. Então, a partir daí, o que acontece? Mediunidade não é tudo. Mediunidade não é tudo não, pessoal. Olha, a mediunidade tem que vir com segmento de humildade, resignação, amor, paciência. Isso são virtudes do Espírito, que vai posicionar essa mediunidade à luz, entendeu? Vai posicionar à luz, porque médium que perde a paciência,
se perdeu nos labirintos do egoísmo e da vaidade. Perdeu a paciência. E você tem que encarar que as energias que você recebe do alto são fonte de luz para ajudar o próximo. E essas energias vêm em forma fluídica para aliviar as dores dos nossos irmãos. Ou você acha que os médios eles vão ter caminho de flores? Ou como vocês se enganam? Pelo amor de Deus, como vocês são ingênuos. Médio com caminho de flores. Só se for em mundo feliz. Ou só se for mesmo mundo de regeneração. Mas expiação e prova, onde já se viu isso? Ora, mas aqui no arquivo mental do médium, eu encontrei também algo que ele leu sobre Francisco Cândido Xavier. Olha, teu arquivo aqui é de 25 anos atrás, viu? Não é muito, a memória é boa, viu? Então, há 25 anos atrás, então o que aconteceu? Francisco Cândido Xavier, ele teve uma hemorragia no olho, entendeu? E começou a escorrer um pouquinho de sangue. E ele disse, e agora, mano, o que é que eu vou fazer? Ele disse, tem o outro, vai escrever? Se fosse eu que dissesse um negócio desse, hein? O que diriam de mim, hein? Essa doutora quer matar esse médium. Nós não queremos matar os médios. Queremos mostrar que os médios têm sua dificuldade, mas que tem que superar sua dificuldade em nome do amor do próximo. Nem em nome do seu egoísmo, da sua vaidade, de jeito não. Porque, olha, mediunidades brilhantes existem em todas as religiões. Mas médio brilhante, olha, por achar um está meio difícil, viu? Mas mediunidade brilhante tem. Tem padre médio, pastor médio, muçulmanos médios, entendeu? Indianos médios, que esse grupo não faz parte da doutrina espírita, mas não são médios. Agora, a condução desses médios é que tem que ter as duas, a condição moral e a condição mediúnica. Esses dois processos aqui vai acompanhando o espírito do médium dentro da trajetória mediúnica desses médios. E trajetória mediúnica, olha, você já viu alguma fácil? Não existe trajetória mediúnica fácil de jeito nenhum. Então, tem que ter a resignação acima de tudo. Observem as irmãs Fox, entendeu? Que médio impressionante. Médios que tinham comunicações que eram sonambúlicas, impressionantes. Então, observe os médios que nós classificamos como os médios missionários. Esses médios missionários têm um preparo no mundo espiritual. E o preparo maior é humildade, acima de tudo. Dever para com o próximo, acima de tudo. Ah, mas muitos médios gostam de brincar com a sua mediunidade, achando que nós, espírito, gostamos de brincadeiras mediúnicas. Não gosto de brincadeira mediúnica. O trabalho é sério. A responsabilidade é grande. E as pessoas que procuram a mediunidade de um médium, procuram esse médium pelo próprio exemplo que dá. E o exemplo é fundamental para o processo de evolução espiritual. Foi como eu disse uma certa vez numa preleção ali, que eu tenho ali uma paciente que é vizinha de seu Vandir, que mora de frente à casa dele. Vizinha dele. E eu disse, olha, está vendo essa vizinha aqui? Vizinha do médium. Sabe por que ela veio fazer uma consulta aqui? Porque ela sabe quem é ele. E o que ele faz. Porque se ela soubesse qualquer coisa dele errado, ela não vinha aqui não. Não vinha. Mas ela trouxe o filho, ela veio, está na sala periférica. Então, eu não espero grande mediunidade, não, eu espero grandes exemplos. Para que grande mediunidade? Se você escrever um risco e for um médium moralizado, olha, tu vai arrastar a multidão. Tenha certeza, eu só quero um risco, mas moralizado. Se você não vê nada, for o cego vidente, mas você fizer a sua parte, você vai arrastar multidões. Este é o compromisso do médium. O compromisso do médium é a missão que Deus deu a esse médium. E ele vai ter que confiar em Deus acima de tudo. Porque toda a trajetória dos médios são assistidas pelos bons espíritos. Agora, não leve a sua mediunidade para a vaidade. Não faça isso. E outros atributos dos médios moralizados, tudo que ele aprende, ele distribui. Conhecimento não é, de forma nenhuma,
um cofre que você guarda só para você. Então, o mundo espiritual não teria embasamento nenhum. E como ficaria a codificação? Onde o senhor Allan Kardec usou lá crianças de 12 anos de idade, e se eu usar está errado, mas ele usou. Crianças de 12 anos de idade para obter comunicação espiritual. E as comunicações através do Espírito de Verdade, que formou o Livro dos Espíritos e as outras obras, eram comunicações exatas, perguntas impressionantes feitas, e os médiuns sonambúlicos respondendo essas perguntas. Então, se conhecimento é algo privativo do médium, então o senhor Allan Kardec ia guardar o livro tudinho. Não vão, isso aqui é desse médium. Médium que quer moralizar, ele tem que distribuir o que ele aprendeu. Se ele não distribuiu o que aprendeu, é egoísmo. Então, dentro desse projeto, Dona Maria Cláudia Martins, ela tem toda a razão. Só tinha Dona Edilene e só tinha seu Vandir no projeto. Entendeu? E Dona Maria Cláudia chegou para o médium e disse assim: seu Vandir, vamos formar um grupo de receitistas? Vocês dois, no futuro, não vão conseguir atender tanta gente que vem, não. Vamos, Dona Maria Cláudia. Vamos, pode chamar os médiuns receitistas para a gente formar os médiuns. Olha, os médiuns têm que distribuir aquilo que Deus dá. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E tem muitos médiuns que dizem: o mentor é meu, a vidência é minha. Ô criatura, o que é seu? Isso é empréstimo. Nada lhe pertence. Entenda, isso é empréstimo. O que é que tem escrito lá no Livro dos Médiuns? Perda e suspensão da mediunidade. Por que acontece isso? Infrações morais seríssimas nos médiuns. Mediunidade é retirada. Os médiuns que cobram, entendeu? Os médiuns que viram verdadeiros mercenários. A justiça divina não está à disposição desses médiuns. A justiça divina está à disposição dos médiuns que não vê no outro riqueza, vê no outro necessidade. É diferente de riqueza. Vê necessidade. Porque quantos e quantos pacientes que eu chego ali e vejo, pacientes de classe média alta, que muitas vezes quer passar na frente de um pobre. Ó, vai chegar a sua vez, se senta ali, não vou atender não. O senhor vai ter que esperar. Olha, faça um bom uso da mediunidade. De que forma, doutora? Igualdade. Isso é o melhor uso, igualdade. Não vá querer selecionar para dar privilégio a ninguém. Porque se você fizer isso, você se complica na sua área mediúnica. E tem muitos médiuns, quando vê alguém de gravata, o espírito já está dizendo: doutor, venha cá, entre para falar comigo. Como é que pode uma coisa dessa? E o outro que está lá, o que é que ele significa? O Cristo atendeu a todos. E os médiuns têm que tomar consciência disso, que tem que atender a todos. Quantas e quantas vezes eu não vejo ali médiuns de outras casas chegar na minha frente e falar: a senhora doutora Cristina, sou sim. Sabia que eu sou doutrinador? E eu perguntei. Veja só, isso é uma questão, como se estivesse nos ameaçando. Sabia que eu sou doutrinador? Eu não perguntei. Como diz assim: eu sou doutrinador e agora eu vou lhe pesquisar. Eu estou aqui para ser pesquisada. Eu estou aqui para ser pesquisado. Quem quiser pesquisar, pode vir aqui, ó, num domingo, eu respondo sua pergunta, aqui presencial, ou lá na minha sala. Eu estou aqui para ser pesquisada. Agora, você vai ter que entender muito de sonambulismo. Porque se você fizer uma pergunta que ela seja um pouco maliciosa, eu não lhe respondo. É uma questão de ética minha. Eu quero uma pergunta que seja dentro do embasamento científico, filosófico ou religioso. Mas dentro daquilo que você acha que eu vou responder para dizer: esse espírito é um mistificador. E é. Dentro de uma sessão só, você pode provar que alguém está mistificando, então você já está errado. Porque a questão da mistificação, às vezes você passa 1 ano pesquisando a comunicação, 2 anos pesquisando a comunicação, para você chegar a um resultado da comunicação. E o que nós percebemos é que muitos pesquisadores têm olhar para uma coisa, mas se esquecem da outra. Porque quando vamos avaliar alguns tipos de comunicação espiritual, é um desastre. É um desastre. E não perceberam o que estava escrito. Ah, mas a gente já sabe, o médium, ele não é um médium de nível nacional, nem internacional. Então, eu tenho que dar uma rasteira naquele médium. Não dá. Deus protege o justo.
E além de proteger o justo, dá mais mediunidade para o justo ajudar a pessoa. Mediunidade é isso. Não pensem vocês que vocês vão ter uma mediunidade e não vão ser testados. Estão enganados. A justiça divina vai lhe dar talentos, mas vai lhe testar. Vai lhe testar a paciência, vai lhe testar a honestidade. Todos os pontos de vista seus será testado. Aí eu quero ver realmente se você tem ou não espírito perto de você. Porque se você não conseguir passar nos testes da vida, tenha certeza que a espiritualidade superior lhe abandona. Lhe abandona. Então, por isso que essa questão da mediunidade e da moralidade, elas têm que caminhar lado a lado com qualquer médium. Tem que caminhar lado a lado. Então, quando nós observamos, seja esse médium onde for, até uma rezadeira mesmo, se aquela mulher tem uma condição moral boa e não cobra nada de ninguém, ela é uma médium. Está ajudando o próximo. Então, é inquestionável, não importa a metodologia do trabalho que ela está executando. Ela tem condições morais de ter bons espíritos perto dela. Porque bons espíritos não só existem no espiritismo, não. Existe onde tem médios equilibrados. E esses médios equilibrados é que vai contribuir para várias curas espirituais que ali estão presentes. Citando o Sr. Allan Kardec na Revista Espírita, ele vai pesquisar uma católica, olha só, uma católica, uma médium de cura católica. E ele entra na igreja, calado, senta e diz, olha, você poderia me dar uma informação dessa médium que cura? E a pessoa disse, posso, é uma boa pessoa. Uma pessoa portadora de uma moral impressionante e que não cobra nada de ninguém. Ele disse, eu já terminei minha pesquisa, vamos embora. Ele tinha essa visão de procurar nos médios o despreendimento, não interesse pessoal, não interesse financeiro. Ele estava correto. Porque, ora, a partir do momento que essa mediunidade ela é desviada para o sentido financeiro, os médios se perderam. Não é por aí não, pessoal. Então, nenhum espírito vai aceitar que você que faz seminário diga que isso é para dar aos pobres. Nenhum espírito vai aceitar isso. E não sou eu que estou dizendo não. Está aqui, olha. Está aqui, mediunidade gratuita. Dá de graça o que de graça recebeste. Evangelho, segundo o Espiritismo, não sou eu. Ou mudar algum sentido desse evangelho. Entendeu? Eu estou de pleno acordo, todo médium tem que ter seu trabalho. Se ele for um carroceiro, seja um carroceiro. Se ele for um médico, seja um médico. Mas não use a sua mediunidade para fins lucrativos. Isso está completamente equivocados. Equivocados, sim. E muitos médios, no Brasil principalmente, o mundo que está me ouvindo aqui, muitos médios no Brasil que pintavam, que psicografavam, disseram o quê? Alguns deles disseram, eu vou trabalhar de graça para ninguém, eu vou cobrar minhas obras. Se perderam. Se perderam. Não se pode fazer isso. Feliz daquele que nasce médium, cumpre seu mandato mediúnico e morre sem dever nada a ninguém. Muita paz para todos. Boa noite, doutora. Boa noite. Nós temos 278 pessoas nos assistindo e, por enquanto, 17 perguntas. Primeira pergunta, Marcelo Cavalcante. Doutora Cristina, qual é a melhor forma de evoluir um médium sensitivo? É necessário estudar sobre essa sensibilidade? A melhor forma de evoluir um médium sensitivo é o médium ser estressado. Ele tem que ter autocontrole de si, não pode perder a cabeça. Às vezes as pessoas querem ir para o lado do estudo e se esquece o autocontrole. Adianta você ter estudo e não ter autocontrole? Você tem que ter os dois. Tem médium agressivo nas palavras, entendeu? Tem médium que não quer acordo com ninguém. Eu vou fazer o quê? Me explica. Se anjo de guarda não dá jeito, eu vou dar jeito. Se mentor não dá jeito, eu não vou dar jeito. Não posso dar jeito. Então, os médios têm que ser mais flexíveis, mais compreensivos. E não são. E na hora que errou, errei. Peço desculpa, eu vou começar tudo de novo. Mas eu prometo que vou acertar. Mas não seja juiz achando que as pessoas um dia
não vai descobrir que você mistificou. Vão descobrir que você mistificou. Nós temos a coragem aqui de colocar um eletrodo para o mundo, e o mundo usando eletrodo e dizendo: doutora Cristina, o eletrodo funcionou. Você acha que isso fosse falso? Já não tinha derrubado esse hospital lá fora? Já tinham derrubado, entendeu? Então, por isso que a seriedade e a honestidade é que faz um trabalho crescer. E a humildade acima de tudo. Então, se você tem humildade, você tem assistência. Se você perde a humildade, então, peça desculpa, volte atrás e diga: errei, eu peço desculpa. Então, os médios têm que aprender, acima de tudo, a perdoar e se perdoar também. Então, a partir do momento que alguém tem belas mediunidades, sim, mas você não tem uma coisa: paciência. E me diga uma coisa: como é que você vai atender alguém sem paciência? Me explica. Então, é fundamental que você trabalhe o seu lado psicológico e, ao mesmo tempo, você ingresse no estudo. Gelvanilde Limeira. Doutora Cristina, como podemos saber qual a mediunidade que podemos atuar para servir e ajudar no trabalho mediúnico? E ela pergunta: como se dá o sonambulismo? Olha, existem algumas palestras aí em redes sociais nossas falando sobre o sonambulismo, certo? Então, o que é o sonambulismo? Não é colocar o espírito do médium para dormir, não, que ele está ativo, certo? É simplesmente anestesiar o sistema nervoso do médium, eu acoplar aqui no perispírito dele e trazer todo o assunto sem ele estudar. Isso é sonambulismo, certo? Porque eu trago as origens de estudo mediúnico que nós temos no mundo espiritual. Ah, mas todo mundo um dia será sonâmbulo? Eu acredito que sim, na medida que seu espírito evolui. Então, na medida que seu espírito evolui, ele vai estar mais presente no mundo espiritual do que mesmo próximo do corpo dele. A mudança de voz, a mudança de olhar, entendeu? O raciocínio rápido na pergunta que é feita. Então, isso tudo eu não quero interferência de médium. Tem que estar distante. Se está distante, então, toda a responsabilidade de uma palestra é minha. Ora, ou não perceberam o doutor Ricardo de Menezes aqui falando sobre neurologia, onde o médico só tem a 8ª série, pelo amor de Deus. E qualquer médico que assistir uma palestra daquela vai dizer: aquilo ali é um neuro que está falando. Não, seu Vandir nunca foi neuro na vida dele, entendeu? É vendedor d'água, só isso. Entendeu? Mas neuro ele não é, não. Então, o que acontece? Isso é a maravilha do sonambulismo. Isso é a maravilha do mundo espiritual, que vem através de homens de pouco conhecimento e esclarecer a humanidade. Entendeu? Então, aí eu digo, é o sonambulismo puro, sem interferência nenhuma do médium. Cíntia Santiago. A moralidade do médium sempre será uma das coisas que ele terá uma dificuldade de controlar? Olha, veja só, moralidade é um hábito. Não é uma tortura, pelo amor de Deus. Ou para alguns é tortura. E agora? Eu tenho que ser moralizado. E agora? É natural. Quem não deve, não teme. Se você tem uma condução de autocontrole sobre os seus atos, você é uma pessoa moralizada. Se você perde o controle, então, olha, lhe falta uma virtude, a paciência. E se lhe falta a paciência, pode ter outras virtudes que podem lhe complicar, que está faltando em você, entendeu? Então, por isso que a melhor escolha para os médios é avaliar a si mesmo. Olha, os médios têm que prestar atenção naquilo que estudam. Quando está escrito lá no livro dos Espíritos, os Espíritos influenciam nos pensamentos e nos atos? Sim, muito mais do que supondo, até o ponto de vos dirigir. Mas me responda uma coisa: qual o médium que sabe ou não que está sendo influenciado pela negatividade? Se for um sonâmbulo, ele tem a percepção do mundo espiritual. Ele sabe, naquele momento ali, ele rejeita. Mas se for um médico que não tem experiência de sonambulismo, olha, eu não dou 24 horas para uma entidade de hipnose acabar com o médico. Acaba. Eles acabam. Acaba porque você está mais ligado às origens físicas e não às origens espirituais. Então, se um sonâmbulo, ele se acha naquele momento ameaçado, em poucos segundos ele entra no mundo espiritual, vê quem está lá e volta e já se prepara para as reações.
Então, essa será a mediunidade do futuro? Sim, será a mediunidade do futuro, mas tem que ser acompanhada pela moralidade. Raquel Pires. Doutora, como posso trabalhar a minha sensibilidade mediúnica? Sensibilidade mediúnica e sensibilidade emocional. Vamos trabalhar primeiro a emocional? Essa aqui é difícil, viu? Tem médium, quando você pisa no pé dele, misericórdia. Sai de perto, viu? Agora não dá para entender. A voz tão mansa, evangelho, doutrinação. E na hora que você é colocado em teste, você cai. O que é que nós podemos fazer? Absolutamente nada. Entendeu? Não podemos fazer nada. Por quê? Cada um veio com a evolução que trabalhou em vidas passadas. Cada um veio preparado, ou despreparado, ou meio preparado, ou sem nenhuma preparação. Mas cabe a você exercer, acima de tudo, a humildade como dever e compromisso para com o próximo. Nalva Alcântara. Doutora, sinto que a minha mediunidade está aumentando. Isso tem a ver com a moralidade? Na medida que esse médium se moraliza, essa mediunidade se torna mais sensível. Lembra de Paulo de Tarso? Já não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Ah, meu Deus, se o Cristo vivesse em muitos médios, eu seria tão feliz. Entendeu? Porque, acima de tudo, veja quem era Paulo, veja o que ele fazia, os absurdos que ele praticava e a transformação que ele teve. Então, na medida em que você se torna mais sensível, isso quer dizer que as pessoas que estão precisando, elas precisam, acima de tudo, de compreensão e de carinho para com o próximo. Entendeu, pessoal? Vamos lá. Renata Cavalcante. Doutora Cristina, quando uma pessoa via espíritos, mas não consegue mais ver, pode ter a ver com a moralidade do médium? Significa que ele perdeu a mediunidade da vidência? Repete de novo. Renata Cavalcante, ela diz que a pessoa via espíritos, mas agora ela não consegue mais ver. Será que isso tem a ver com a mediunidade do médium e por isso ele perdeu a mediunidade de vidência? Não, veja só, a mediunidade é um exercício. E às vezes, quando você deixa de praticar, não quer dizer que essa mediunidade foi interrompida, de forma nenhuma. Essa mediunidade, ela continua, mas em estado, o que a gente considera, né, de repouso. Na medida que essa pessoa começar a se interessar mais, frequentar mais, aplicar o passezinho lá, tudo isso, então, o que é que acontece? Essa pessoa, ela vai ter o retorno dessa mediunidade, mas de uma maneira bem parcial, para depois se tornar bem ativa, tá certo? Orlandina Carvalho e Luciano Veiga fizeram perguntas parecidas. Pois não. Doutora, um médium que tem a sua mediunidade interrompida por questão de saúde, será responsabilizado por não ter levado a termo o seu compromisso perante a espiritualidade? Não, não será. Entenda só. Os médios têm que entender. Quando o corpo dele físico fica debilitado, a moral dele não ficou, não. A moral continua. O corpo, às vezes, não responde. Mas ele pode usar de uma palestra, de uma prece, para poder auxiliar. Isso ele não vai responder, porque sabemos que existem doenças hereditárias, que é transmitida de pai para o filho. E nós temos que colocar aquele médium em outro setor. Nós não podemos colocar aquele médium em comunicação mediúnica. Mas o seu progresso espiritual não foi interrompido. Ele continua, tá certo? Sandra Moraes e Maria Aguiar fizeram perguntas parecidas. Gostaria de saber como faz para a gente perceber se uma pessoa adulta ou uma criança é médium sonambúlico. Olha, o sonambulismo ele tem várias características, né? Então a gente tem aí umas 20 características de médium sonambúlico. E nós temos que entender que tem uns que são mais avançados, onde o espírito é mais evoluído. E tem outros que ele vai muito de acordo com a natureza do comportamento do médium. Se você tem um sonâmbulo, na realidade, que ele seja um espírito que não seja de boa qualidade, ele vai frequentar que região? Região inferior. Essas comunicações dele vai ser mais grosseira.
Então, se você tem um que ele é bem espiritualizado, claro que ele vai frequentar regiões superiores. Então, esse sonâmbulo, ele tem uma habilidade enorme de trazer as informações do mundo espiritual. Darne de Almeida. Doutora, poderia nos dar exemplos na Bíblia de médiuns disciplinados e também de médiuns indisciplinados? Poderia comentar a lição em cada um dos exemplos? Eu acredito que Pedro foi um médium indisciplinado. Que Pedro se metia em muita coisa que não devia. Entendeu? Eu acho que de todos os apóstolos, Pedro era o que mais tomava a frente quando Jesus estava falando. E o Cristo colocava ele no lugar dele. Entendeu? E ele sempre queria tomar essa frente. Então, isso é uma indisciplina muito grande. Entendeu? Sendo uma indisciplina, eu não acho justamente isso justo. Porque o médium vai ter que entender que ali estava Jesus, e estando Jesus, era Jesus, não era qualquer um. Ele tinha que respeitar a fala de Jesus, e às vezes ele interrompia a fala, e se metia no meio. E o Cristo dizia, Pedro, fica quieto, Pedro. E ele voltava de novo, entendeu? E na hora da prova, Pedro termina negando Jesus, né? Lucinéia Maria. Como podemos saber quem é o nosso mentor e como conversar com ele? Olha, não tenha essa curiosidade. Mentor espiritual, ele se apresenta espontaneamente. Ninguém procura mentor, é o mentor que lhe procura. E quando ele lhe procura, você pode ter 7 anos de idade, 10 anos de idade ou 15 anos de idade. E tem muita gente que tem interesse em saber quem é o meu mentor. E se não foi designado nessa reencarnação seu mentor, você tem um anjo de guarda. Então, é esse anjo de guarda que vai cuidar de você, entendeu? Luísa Inojosa. Doutora, como não falhar no exercício da mediunidade? Perseverança e atitude. E, acima de tudo, criatura, que eu te conheço, entendeu? Prepara as costas. Porque a jornada é longa e as chicotadas são muitas. Mas desistir do bem, jamais desista. Por quê? O bem foi feito para aqueles que procuram as pessoas de bem para ser auxiliadas. E como é que ficam essas pessoas que procuram as pessoas do bem para ser auxiliada, se você fica no meio do caminho? Que meio do caminho? Para mim não existe meio do caminho. Tem que enfrentar terremoto, vendaval, tsunami, que vir pela frente, tem que enfrentar. Entendeu? Porque hoje você está aqui. E um dia você vai embora. E vão dizer assim, estou morrendo de saudade daquele médium. Agora quando perdeu. Então pronto, vamos fazer o bem acima de tudo. Mas faça o bem com atitude. Faça o bem com perseverança. Agora, fazer o bem com medo é que não dá de jeito nenhum, né, pessoal? José Manuel. Doutora, a história de Lázaro e o rico são exemplos diferentes de moralidade? Jesus fez uma colocação nessa parábola corretíssima. Enquanto o rico estava lá na ostentação, Lázaro estava lá tentando comer o que caía da mesa. E o rico não estava nem aí. Então, isso mostra o quê? Um teve um compromisso material de ajudar o pobre, ele não ajudou. Ali não foi um compromisso mediúnico naquela parábola. Foi um compromisso moral e material que o rico tinha ali com Lázaro. E ele não deu nem ouvido. Claro, Lázaro morreu e foi lá para o seio de Abraão. Enquanto que o rico ficou nas chamas, né, do inferno. E de lá ele se lamentando pelo que ele tinha. Então, nessa condição da parábola, o rico falhou com o compromisso com Lázaro. Aldeão Valentim. Já me falaram que sou médium. Como saber se sou? Olha, estudo, análise e prática. É fundamental para a questão mediúnica. A pessoa que sente um arrepio, ele tem sensibilidade, mas ele não sabe a mediunidade que tem ainda. Então, isso leva tempo, entendeu? Olha, mediunidade é o que eu digo. Mediunidade, para você estar hábito mesmo e seguro, vai durar de 10 a 20 anos de prática. Nessa trajetória de 10 anos, você pode falir. Pode falir, sim. Você não tem habilidade de lidar com o mundo espiritual.
E qual é o maior empecilho dos médios? É não ter faculdades especiais nem humildade para enfrentar os problemas. O maior empecilho é esse dos médios. Então, de repente, baixa a vibração, perde a evidência, perde a clariaudiência, é cercado por processos muito sérios, porque não vai perceber. Então, nesse caso, o que é que a gente diz para esses médios? Trabalhe, pratique o amor para a evolução de todos. Rose Lima. Doutora, tenho 55 anos e alguns médiuns só adquirem mediunidade após certa idade madura. Como foi a minha? Por que isso acontece? Olha, existe o compromisso mediúnico de alguns médios que dizem assim, olha, eu quero que minha mediunidade surja lá para os 40 anos, eu já casei, criei meus filhos, agora eu vou me dedicar ao próximo. Isso é planejamento reencarnatório. Você planejou isso. Já tem outros que não, dizem, olha, eu com 15 anos eu quero começar meu trabalho, tá certo assim? Pronto, esse trabalho ele começa com 15 anos, entendeu? Agora, paciência, o caminho é longo, os espinhos vai furar seus pés e as pedras vai cair sobre as suas costas. Não é só você ser médium, é você suportar as provas como médium, é muito diferente. E muitos acham a mediunidade maravilhosa, mas quando vêm as consequências das provas, abandonam o trabalho. Carol Trigo. Como um médium sonambúlico deve desenvolver a sua faculdade mediúnica para trazer a essência do mundo espiritual? Isso leva tempo. Você não forma um sonâmbulo em 2 anos, em 3 anos, não. Isso leva tempo. Isso leva paciência, entendeu? E, acima de tudo, dedicação. Faça pelos outros aquilo que gostaria que os outros fizessem por você. Faça isso. Entenda que o sofrimento dos outros não é o seu, que você veio para consolar os outros. Você não veio ser consolado pela multidão. Você veio consolar multidões. É muito diferente. Então, por isso que alguns médios, às vezes, ele acha que eu vou ajudar para ser ajudado, eu vou ajudar para ser ajudado. Não existe troca. Você vai ajudar porque você gosta de ajudar, não porque você vai receber algo em troca. Maria Denise. Doutora Cristina, nossos irmãos desencarnados, materializados, que estão mutilados, precisam dos fluidos vitais dos médiuns psicofônicos para equilibrar os seus perispíritos? Olha, nós temos alguns países muito complicados, principalmente, vamos ver lá, a Alemanha, o holocausto que houve na Alemanha. Ainda existe muito espírito precisando de ajuda naquele local. Alguns foram resgatados porque perdoaram, outros não perdoaram. E esperaram processos reencarnatórios daqueles que auxiliavam Hitler e levaram essas pessoas a processos obsessivos gravíssimos. Mas como a gente poderia conter isso? Se a gente tivesse médios em grande quantidade, como temos no Brasil. E você não vai encontrar na Alemanha médios para fazer isso. Médios para doutrinar esses espíritos. E muitas pessoas ali sofrem de depressão e outras esquizofrênica pelo processo obsessivo causado pelos nossos irmãos que sofreram tanto. Então, há uma grande diferença dos dois países para o Brasil. O Brasil é o país dos médios. Sendo o país dos médios, esses espíritos são logo socorridos e são encaminhados para a enfermaria. Outros que têm ódio, a gente vai levar para a doutrinação, mas não é o caso da Alemanha. São pouquíssimos médios que tem na Alemanha. Marilene Almeida. Doutora, quando a pessoa sente arrepio, significa a aproximação inicial de alguém próximo, de um desencarnado próximo àquela pessoa, ou de algum desencarnado sem ligação? Os arrepios podem vir de um campo magnético do encarnado para encarnado. Entendeu? Se aquele encarnado está ali com a entidade dentro do campo e você passa perto dele, né? Campo magnético, isso aqui, você vai sentir o arrepio. Mas aquele espírito, ele não vai sair de um campo para o outro. Ele vai irradiar. E na medida que ele irradia, você sente tudo isso. Isso é a presença de um espírito. Se de repente você está no local onde existe uma grande quantidade de fluido negativo, você vai sentir arrepios, mas não vai sentir a presença da entidade. É a aglomeração fluídica que passou de todos os limites.
da negatividade e o médium sente. Jailde, gostaria de saber sobre os médiuns que choram muito e que são muito emotivos. Por que isso acontece? Olha, nas comunicações espirituais, nós temos que transmitir a realidade. Se o espírito ele não está chorando, por que o médium vai chorar? Me explica. Então, você é o intérprete. E você tem que ser um intérprete fiel. Você não vai criar. E alguns médios assim, eu só dei um murro na mesa porque o espírito mandou. Não, o espírito não mandou. É porque você está acostumado a dar murro na mesa em casa. Entendeu? Aí você deu o murro na mesa lá na reunião. Está errado. Olha, eu só gritei porque o espírito gritou. Porque você gosta de gritar com o filho, com a mulher, e gritou na reunião. Então, todos esses costumes parte do hábito dos médios. Médio educado, para mim, é aquele que recebe um HE quietinho. Aquele que recebe um HE e quer quebrar tudo, ele está precisando de diazepam. Só se for, porque não é normal um médio fazer isso, de jeito nenhum. O médio tem que ter o autocontrole emocional. Olha, até no gesto na mesa tem que ter o autocontrole de gesto também, de postura de sentar, de tudo. Você agora vai doutrinar o espírito. E a primeira doutrinação é na evocação. A segunda é a conversação com o doutrinador. Elivane Oliveira. Doutora, eu gostaria muito de acreditar na minha mediunidade. Creio que só mesmo no estudo dos hospitais espirituais. Sou muito incrédula. Isso é normal? Olha, é normal. Normal, para o iniciante é normal. Ninguém nasce sabendo, nem ninguém se torna um médium rápido de forma nenhuma. É melhor que eu pegue uma médium dessa aí, insegura, do que eu pegar um que queira fazer chover, porque não vai chover. E de repente ele vai perceber que ele errou, certo? Olha, em termos de mediunidade, a gente tem aqui, médios psicográficos aqui. Eu tenho mais ou menos 10 médios psicográficos. E às vezes, de 2 em 2 meses, eu tenho reunião com todos eles, para a gente corrigir alguma coisa. Mas o melhor médio de você instruir é aquele que aceita instrução. Aquele que é resistente, ele errou na psicografia e está dizendo que está certa, ele está perdido, vai se perder. Vai se perder, não vai se encontrar de jeito nenhum. Então, as reuniões que nós temos ali com esses médios, a gente foi vendo a evolução da psicografia e como eles evoluíram. E como a psicografia dele está mais exata, sabe por quê? Aceitam orientação, aceita ser conduzido. Como é que alguém que nunca sentou numa mesa psicográfica vai para ali acertar a primeira vez? Você não acerta, daqui a 6 meses você não acerta. Que existe falha de psicografia em você? Mas se você aceita ser orientado por uma pessoa que tem mais experiência do que você evolui mediunicamente. Elba Carla. Doutora, pode um médium perder a assistência quando ele foi mal orientado durante anos em centros despreparados e tinha toda uma boa vontade? Olha, eu entendo que para você ser conduzido por uma pessoa é preciso que essa pessoa dê condição. Isso é fundamental para o processo de evolução espiritual. Então, a partir do momento que nós observamos muitos médios que eles não têm uma boa conduta, eles já se complicam completamente. Então, por isso que é muito difícil você conduzir. Então, para você conduzir, você tem que ser conduzido também. Então, os que têm mais experiência, olha, quantos médios sonambúlicos eu não vi aqui nessa casa também, como nos outros hospitais, com bela mediunidade, entendeu? E a gente procurando conduzi-lo. Uns aceitam, outros não aceitam. É livre-arbítrio de cada um. Mas somando depois tudo, a gente vai ver quem está certo e quem está errado. Fátima Caetano. Quando passo perto de lugares com bebidas, fico me sentindo muito mal. O que pode ser? Isso seria da minha mediunidade? Não, não é da sua mediunidade. Mediunidade não é algo ruim. É algo que nós temos que trabalhar, certo? Então, se você vai para um local que você passa, tem bebida, você se chocou com o campo magnético alcoólico que existe naquele local. Não foi a sua mediunidade em si que lhe prejudicou, não. É o ambiente. Quando você sai daquele ambiente, você melhora.
Por isso que os médios têm que aprender a renunciar a determinados ambientes. E muitos médios não querem renunciar de jeito nenhum. Aí eu pergunto, como é que o seu mentor vai lhe dar a sua saúde? Me explica, pessoal. Como é que o seu médico espiritual vai lhe dar o seu sono tranquilo? Isso não depende de nós, depende de onde você vive e com quem você vive. E se você vive uma vida de discussão dentro de casa, piorou tudo. Você não vai ter condição fluídica nem de dormir. Aí vai dizer, a culpa é dessa tal de mediunidade. Não é não, de jeito nenhum. Ana Célia. Doutora, por que alguns médiuns possuem uma consciência pesada por comportamentos que nunca tiveram? Isso são traumas de vidas passadas. Deixa eu quebrar um pouco esse trauma de vocês. O que é o médium segundo Allan Kardec? O médium é aquele que é o intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Entendeu? Isso quer dizer o seguinte, vocês não vão ouvir só coisas boas, não. Vocês vão ouvir um monte de coisa ruim no pensamento. Não são vocês. O pensamento não foi produzido por vocês. São sugestões ou conversações de algumas entidades que estão ali na redondeza. O médium escuta. E tem muito médico que chega para mim muito preocupado. Doutor, eu estou muito preocupado. Por quê? Está vindo um monte de pensamento ruim. Não é você. São emissões de pensamento. Você tem uma condição moral boa. Esses pensamentos são de entidades que estão próximos. E sua mediunidade vai captar. Por quê? Olha, você não deixa de ser médium, não. E onde você está, sua mediunidade está com você. E se você está com uma alta sensibilidade, aí que você escuta, aí que você vê também. Então, nesse estágio, o que é que acontece? Na medida que essa mediunidade vai sofrendo um desgaste, vai diminuindo e vai controlando. Então, você só passa a ver agora dentro de reuniões e não lá fora. Maria de Fátima. Doutora, um médium que faz tratamento com remédio controlado pode desenvolver a sua mediunidade na mediúnica? Depende da medicação. Olha, vê só, o médico que é hipertenso, ele pode ir para a mediúnica, não tem nenhum problema não. A hipertensão dele é controlada, não tem nenhum problema. Então, a gente tem que ver qual o tipo de medicação, o tempo de medicação, os motivos. Porque se esse médico tem síndrome do pânico, então a gente tem que avaliar. Síndrome do pânico é um processo obsessivo. Vamos tratar primeiro o processo obsessivo, para depois a gente mandar para a mediúnica e procurar o médico para fazer o desmame. Aí sim, você está fazendo um trabalho certinho. Então, se esse médico já tem indício de esquizofrenia, por exemplo, né, e já toma remédio controlado há mais de 20 anos, não é para ir para a mediúnica. Por quê? No caso da esquizofrenia, ele tem uma alta sensibilidade neurológica. E na hora de uma comunicação, ele pode entrar em surto psicótico. Por isso que a gente orienta que não vá, tem outras atividades para fazer. Doutora, nossa última pergunta. Eu tenho duas aqui, Tem. última não. Solange Macedo. Doutora, se a mediunidade nos foi dada para resgatar erros do passado, ela precisa ter destaque ou não? Não entendo isso. Repete de novo, que eu estava lendo aqui. Solange Macedo. Doutora, se a mediunidade nos foi dada para resgatar erros do passado, ela precisa ter destaque ou não? Não precisa. Olha, quem procura destaque é médico comprometido. Médico que quer trabalha até debaixo de um viaduto. Ele está procurando socorrer, ele não está procurando ser estrela. Se quiser ser estrela, ele reencarnava como cantor, pronto. Ia ser um mega star. Ele reencarnou como médium. E como médium ele tem que servir. Jesus sentava no meio de leprosos para conversar com eles. No meio de mendigos para conversar com mendigos. E por que os médios querem ser mega star? Esqueça mega star. Não existe mega star. Existe médios comprometidos com a justiça divina. E reze para morrer logo para não acumular mais dívida. Porque quanto mais viver, mais perigo. Entendeu? Só Alex agora riu, não foi só Alex. Mas o negócio é sério mesmo. Então, o médium ele tem que entender isso. E tem que entender que ele está a serviço de Deus e de Jesus. Agora é minha pergunta, vamos lá. Pergunta de José Luiz. Como fica a situação dos pacientes e dos trabalhadores que estão sendo orientados
por um médium mistificador. Vamos lá. Não sabemos aqui, tal, certo? Vamos lá. Olha, deixa eu explicar uma coisa a você. O que é a mistificação? A mistificação é tudo aquilo que dá errado. Se esse médium ele está trabalhando, está dando certo, já não é mistificação. O que é a mistificação? A mistificação é tudo aquilo que trava e atrasa um tratamento espiritual. Se dentro de um tratamento espiritual há progresso, já não existe ali mistificação. Ora, o movimento espírita fala tanto em mistificação, e foram enganados durante 80 anos e ninguém viu quem enganou ou deixou de enganar. É interessante, não é não? Porque se eu for apontar erros psicográficos, eu vou dizer uma coisa, você vai guardar seu livro e não vai ler mais nunca. Porque tem muitos erros psicográficos, tem muitos erros de colocação, tem muita história contada no mundo espiritual que nunca existiu aqui. E contaram, entendeu? Se conhece o progresso dos médios pelos resultados, pelo despreendimento e pelo amor que eles têm ao próximo. Entendeu, Jean Luiz? Então, isso resume tudo. A outra pergunta, Anderson Leite. Doutora Cristina, quais os primeiros sinais de queda moral dos médios? Olha, a ambição, a vaidade, a prepotência e todos os sinais de inferioridade e de pensamentos pessoais. Esse é o primeiro princípio de queda. Outra coisa, atribuir a cura a si mesmo. O médium não cura ninguém, quem cura é Deus, quem cura é Jesus. Então, quando você vê um médium tomando a frente do mentor espiritual para ser mais do que ele, acabou, entendeu, Anderson? Acabou. Tenha certeza que esse mentor, ele já foi embora. Porque o trabalho é em conjunto o trabalho. Entenda só. Então, hoje eu tive a felicidade, Anderson, de receber uma notícia que eu fiquei muito feliz. De um bebê que estava com o coraçãozinho dele com a má formação, e a paciente é paciente minha, e essa mãe chegou muito preocupada aqui no MCM, porque estava nessa questão de lockdown, essa coisa toda, né? E eu pedi para a seu Vandir entrar em contato com ela, mandando ela vir para cá. Eu disse, olha, a gente tem que aplicar radioatividade, então a criança falta um mês para nascer, vamos arriscar. A radioatividade pode fazer a correção periférica, entendeu? Então, os exames constatam que tem má formação. O exame comprova, tem má formação, entendeu? Então, veja só. Então, hoje, dona Fernanda Gunigudes, né, ela mandou um zap para seu Vandir dizendo, a criança não tem nada no coração. O que foi que o médium respondeu? Graças a Deus, foi merecimento. Ninguém aqui é dono de nada não, pessoal, de jeito nenhum. Eu lembro que o seu Naelcio, que está ali, né, na 18, o seu Naelcio dizia, doutora Cristina, eu vou dizer uma coisa à senhora. Quando vem alguém para qualquer elogio com o médium, parece que o médium sai do corpo e não escuta e vai embora. Porque o trabalho não é dele, nem ele se acha dono do trabalho. O compromisso é dele, mas o trabalho é de Deus. Fiquei muito feliz por essa criança. O coraçãozinho dela está normal. Vai receber alta amanhã. E onde está a má formação? Então, José Luiz, quer que eu mande um exame para você? Eu mando. Entendeu? Mas o que eu quero dizer para vocês é tudo aquilo que é verdade tem que ter um fundo de verdade e os exames comprovam. Então, que essa mãe conte essa história durante 30, 40 anos, e quando esse filho dela estiver lá com 15 anos, ele vai dizer, olha, foi um tratamento espiritual que Deus curou seu coração, porque no exame tinha assim, má formação congênita no coração. E aí, o exame comprova. Então, se o exame comprova, significa que exame só derruba charlatões. Médio sério, de forma nenhuma. Deus protege. Muita paz para todos. Senhor Jesus, agradecemos, Senhor, por essa criança, porque sabemos que a Tua luz caiu sobre ela e por essa mãe que ama tanto esse espírito, que reencarnou aqui na região Nordeste. Que ele contribua, Senhor, para a sua evolução.
Em teu bendito santo nome, damos por encerrada a nossa palestra na tua paz, na tua luz e no teu amor. Muita paz para todos. Doutora Cristina Santos.